para conversar sobre saúde e transplantes de órgãos. Esse assunto veio à tona aí de volta, está sempre em discussão, mas com a necessidade do Faustão de fazer um transplante de coração, né, Fred? A gente voltou a falar nisso. São procedimentos realizados pelo SUS na rede pública de saúde. E nossa convidada hoje para dar mais detalhes sobre a demanda e como são feitos esses procedimentos é a Catiúcia Freitas, gerente de transplantes da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás. Bom dia, Catiúcia. Obrigada pela presença aqui com a gente. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. É engraçado que quando surge alguém assim, famoso, precisando, o assunto volta à tona, volta a ser discutido, né, Catiúcia? O que não é ruim, é bom também. Exatamente. Como você disse, né, um tema que está sempre em discussão, mas quando tem algum caso, igual teve na época do Gugu, né, que foi o outro lado, né, ele foi doador de órgãos, foi levantado muito também sobre essa questão da doação, e hoje tem aí esse caso do Fausto Silva, que trouxe aí nacionalmente nova discussão da questão da importância da doação de órgãos e do serviço de transplante, né, e falando também do SUS, né, da importância do SUS aí do sistema brasileiro. O Catiúcia, a gente até comentava, eu e o Fred ali, dos milhões que Faustão tem na conta, né, Fred? O salário daquele homem que chegava a 15 milhões, o faturamento que chegava a 15 milhões de reais por mês. E hoje, numa fila de SUS, como qualquer um de nós, como eu, como você. E isso traz a importância do Sistema Único de Saúde, que muitas vezes, inclusive eu já vi estrangeiro falar assim, cara, vocês têm o melhor sistema de saúde do planeta. Sem dúvidas. E algumas pessoas ainda criticam isso, né, Catiúcia? Exatamente. Hoje o sistema público de transplantes é o maior sistema público de transplantes do mundo, né? Não tem como hoje uma pessoa no país fazer um transplante se não entrar nessa fila gerida pelo Sistema Único, pelo Ministério da Saúde. O transplante em si, o procedimento, pode até ser feito em uma unidade privada, mas a pessoa não está pagando ali pela ordem de entrada dela na fila, pelo órgão que ele vai receber, ele está pagando pela unidade hospitalar. É diferente. Nós temos unidades privadas que fazem transplantes, mas a fila que essa pessoa está é uma só, é a fila gerida pelo SUS, vai ter que seguir todos os critérios de seleção que estão regidos na portaria, na legislação, né, referente aos transplantes. Como é que está essa fila hoje, aqui no estado de Goiás? Como é que a gente consegue fazer essa medida de transplante, não somente de coração, como também de outros órgãos? Goiás hoje tem, no total, cerca de 2.000 pessoas aguardando por um órgão ou tecido. Nós realizamos transplantes de rins, de fígado, de córneas, de medula, e agora o HGG foi habilitado também para fazer pâncreas e pâncreas-rins. Ainda não fazemos o transplante cardíaco e nem o transplante pulmonar, mas nós encaminhamos esses pacientes para outros estados, né, via tratamento por domicílio, essas consultas são agendadas via central de transplantes, né, até transferência. Recentemente nós tivemos um caso em Aparecida de Goiânia, onde a gente transferiu o paciente, inclusive para um hospital, foi o Einstein, né, mas foi pelo SUS, porque o Einstein também tem um programa PROAD SUS, e o paciente foi gravíssimo, necessitando de um transplante cardíaco, conseguiu realizar o transplante e ficou bem. Então, essa fila hoje, os órgãos que nós não fazemos transplantes, a gente capta também. Então, Goiás também faz a captação de coração, faz a captação de pulmão. Isso vai depender de quem foi compatível. Geralmente, coração vai para estados como DS e São Paulo, justamente por conta da logística ser mais próxima, né? O tempo de isquemia, quando se retira o coração, esse tempo ele é muito curto, é só 4 horas. Por isso que tem que ser um estado mais próximo para que esse transplante possa dar certo. Isso que eu ia te perguntar, Catiúcia, a questão da fila. Ela acaba sendo uma fila regional por conta dessa questão de logística, né? Na verdade, a fila, os transplantes que nós fazemos aqui, quando nós temos um doador, nós vamos selecionar os doadores daqui. Primeiramente, os receptores daqui. Então, a fila, inicialmente, o sistema vai ser gerado a fila de Goiás, porque o receptor, quando ele se inscreve no estado. Ele não está inscrito para o país inteiro, ele está inscrito no estado. Mas o país inteiro pode fazer a distribuição para esse estado. Então a gente recebe órgãos de fora, por exemplo, e também mandamos órgãos para fora. Então a fila inicialmente ela é regional e também tem essa questão de logística. Por exemplo, nós não vamos captar coração para o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a logística não daria tempo.
Por isso que os estados hoje, que quem traz essas equipes é a FAB, né? Justamente porque tem que ser muito rápido. Ô, Catiúcia, inicialmente, então, é regional. A recusa familiar é o principal motivo que impede a doação de órgãos no Brasil, né? Exatamente. A recusa é o principal motivo. O país tem hoje uma recusa em torno de 45%. Altíssima. Aumentou. E nós, aqui em Goiás, temos uma recusa de 63%. Então, é muito alta ainda. A recusa é de 63% aqui em Goiás? 63% em Goiás. Por que é? Por desconhecimento, por questões religiosas? O que impede as pessoas? A maioria das pessoas negam por não saber se ele era um doador em vida, por falar que ele não era doador, mas muitas vezes fala que ele não era doador justamente porque não sabe se ele gostaria de ser ou não. Falam também da integridade, as pessoas têm aquele receio de que o corpo fique mutilado por conta da doação, e isso não é real, né? É uma cirurgia como qualquer outra. Então são muitos mitos e tabus e dúvidas sobre o processo, né? As pessoas confundem muito a morte encefálica com coma, e coma é diferente. Como a pessoa está viva, ela pode viver em estado vegetativo por muitos anos em coma, mas no caso da morte encefálica, se ela for confirmada, realmente a morte encefálica é morte. Somente nos casos de morte encefálica se pode doar órgãos. Então, uma parcela pequena da população, né, vai ter o diagnóstico de morte encefálica. Estima-se que cerca de 3% dos óbitos serão por morte encefálica. É um assunto realmente muito importante, né? Porque a gente traz, o nosso papel é trazer essa conscientização às pessoas de que a doação de órgãos é a continuação da vida, né? É preciso dizer em vida, é preciso manifestar essa vontade publicamente aos parentes, na rede social, dizer para quem quer que seja que você é doador, que você é a favor da continuidade da vida. Que egoísmo é esse, né? Você quer levar esses órgãos para onde? A vida se encerra ali, ó. Então, é muito importante essa manifestação pública, né, Catiúcia? Exatamente, a nossa luta é essa, para que as pessoas conversem sobre isso, porque é muito difícil para uma família receber a notícia de morte, é um momento extremamente doloroso, e tomar essa decisão pode ser mais fácil quando ela sabe do desejo. Então, famílias que já sabem e conhecem, não, ele gostaria de ser doador, ela toma essa decisão, né, mais rapidamente, com mais facilidade, com mais segurança. Não, eu mesmo, diante desse sofrimento todo, eu sei que ele gostaria de ser doador, que ele gostaria de ajudar outras pessoas. E isso a gente fala até para adolescentes, né? Já teve caso de criança, adolescente, que falou em casa sobre a doação de órgãos e depois contribuiu para que os pais decidissem pela doação.